desesperadas por uma solução. Você já ouviu falar em intolerância à lactose, não já? Já ouviu falar também de alergia ao leite, não é? São processos diferentes, com reações fortes e que podem tirar o sossego de quem tem e de quem está perto. Vamos tirar dúvidas? Na tela. Quem os vê brincando assim não imaginam que esses pequenos já passaram nesse pouco tempo de vida. Bom, a Isabela eu descobri bem rápido, né? Logo quando ela fez 1 mês, eu comecei a notar alteração nas fezes dela, que tinha muco, e fui atrás de pesquisar na internet, né? Conversando com a pediatra dela, e percebi que seria não algo normal, como a médica achou que era, né? Eu vi que realmente era essa alergia à proteína do leite e iniciei uma dieta de exclusão. Eu rodei 11 pediatras, onde todos diziam a mesma coisa, é normal, é adaptação à alimentação, não se preocupe, é cuidado demais. E foi no Facebook que eu descobri que o meu filho tinha esse problema de alergia, que até então eu não sabia o que era. É complicado você ver o seu filho que de repente come tudo e tem que fazer uma restrição zero. No meu caso, né, a minha filha, quando eu descobri, ela só tinha 1 mês, então ela só mamava. Então assim, quem sofreu mesmo, né, fui eu, porque eu tive que tirar tudo da minha alimentação. Nada mais de pizza, nada mais de comer fora de casa, até um copo em restaurante eu tive que, né, negar, né, tomando água em copo descartável, porque refrigerante, tudo isso tem leite, o liquidificador, eu não posso tomar um suco num restaurante porque o liquidificador pode estar contaminado. As angústias e dúvidas da Fabiana e da Tássia são as mesmas de muitas mães. Por isso, nós fomos ouvir a médica Janaira Fernandes, especialista em alergia e imunologia. Na verdade, a gente está falando de 2 produtos diferentes que a gente encontra dentro do leite vaca. Quando você fala de intolerância à lactose, você está falando de o açúcar do leite que se chama lactose, tá? Quando você está falando de alergia à proteína, você está se referindo a sintomas desencadeados pela parte proteica do leite, tá? Então, assim, por que às vezes é tão difícil de você dar o diagnóstico? Quando você tem uma alergia e a alergia se manifesta na pele ou na parte respiratória, ou seja, eu acabo de ingerir o alimento e a criança empola, fica vermelha, incha, tem desconforto respiratório, é muito fácil de você fazer a associação e de você fechar o diagnóstico. O grande problema é quando a alergia ela se manifesta no intestino, com diarreia, com vômito, com baixo ganho de peso, com sangramento nas fezes, né? Nesse caso, o quadro clínico pode ser muito parecido com o da intolerância à lactose. Por quê? No caso da intolerância, o teu organismo vai ter dificuldade de digerir o açúcar. Só que nesse caso, depende muito da quantidade que você ingere. Se você ingerir uma quantidade pequenininha, tipo um biscoito de leite, pode ser que você não tenha sintoma nenhum. Quando você tomar um copo que tem grande quantidade do açúcar, você vai ter sintoma. Já na alergia, o que acontece? Ele vai ter os mesmos sintomas, muitas vezes, do abdominal, irritabilidade, distensão, gasosa, diarreia, só que isso independe da quantidade. Ou seja, se eu comer um biscoito ou se eu tomar um copo de leite, eu posso ter os mesmos sintomas com a mesma intensidade. Então, muitas vezes é a história que vai me ajudar a pensar se eu estou diante de um quadro de intolerância ao açúcar ou se eu estou diante de uma alergia à proteína, tá? E principalmente quando você tem antecedente familiar. Porque assim, é muito comum que as crianças que têm uma alergia a leite, elas têm um antecedente familiar muito positivo, tanto de alergia respiratória quanto alergia de pele, nos pais ou em irmãos. Então, se tem esse antecedente, você tende também realmente a pensar um pouco em alergia à proteína do leite vaca. Se o teu pediatra percebe que essa é uma queixa muito frequente, vai ter uma hora que ele vai dizer, opa, realmente eu preciso valorizar essa queixa, porque não é uma queixa que o paciente chegou ocasionalmente queixando-se disso, é uma coisa que está muito frequente, né? Dependendo do caso, gastroenterologista ou proctoalergista, né? Que vão conduzir esses casos mais específicos. Quando os sintomas são mais fáceis de dar diagnóstico, muitas vezes até o próprio pediatra ele vai conduzir, né? E a segunda coisa é, quando você faz um diagnóstico de alergia à proteína, o que eu falo muito com os meus pacientes, por que me deixa bem trabalhar com alergia alimentar? Porque é uma doença que eu sei que vai ter um potencial muito grande de cura. Então, pode ser que não seja na hora que eu quero, hoje, amanhã, daqui a 1 mês, né? Mas é uma doença que a médio e longo prazo ela vai resolver. Mesmo o próprio organismo resolvendo, a realidade diária faz com que as mães procurem ajuda entre si, a ponto de criarem uma associação.
Assim, a PASSE, que é a Associação dos Portadores de Alergia Alimentar do Ceará, que é a que dá realmente assim, um suporte pra gente, que é composto de mães que passam pelo mesmo problema que a gente, elas assim são um porto seguro pra gente, porque é a troca de informação. As mães se sensibilizam porque sabem o que é o problema, ficam realmente preocupadas com os filhos da gente e ajudam como podem. E eu já consegui, graças a Deus, leites doados. Muito bem, você está vendo? Quando se junta, quando divide o problema, pode ser que isso minimize de alguma forma. Quem conversa com a gente agora aqui pelo telefone é a Daniara. A Daniara também é uma dessas mães, ela participa do grupo no Facebook, não só recebe ajuda, como já auxilia outras mães. Né, Daniara? Oi, tudo bem com você? Tudo bom. Daniara, você tem, na família, então, tem filho com intolerância à lactose? Não. Meu filho, ele é alérgico às proteínas do leite de vaca. Tem alergia que... 3 anos hoje. Que se manifestou muito cedinho? Ele tinha 1 mês de idade, quando a gente descobriu. E hoje, como é que é? Hoje ele tem 3 anos, vai na escola, mas ele ainda é alérgico a leite e a ovo. Só isso, né? Porque antes ele não podia quase nada. E a gente vai tentando lidar com o mundo, porque teoricamente o mundo é feito de leite. Pois é, tem tudo, na escola, tem leite, na rua. Então, assim, o social, ele fica muito comprometido quando a gente tem alguém portador de alergia alimentar na família. Mas dá pra se organizar, pra superar, não é? Dá pra superar, dá pra gente viver bem, dá pra ter qualidade de vida, dá pra criança se desenvolver como outra criança que não tem alergia. Isso é animado das outras mães. Isso, com o apoio das outras mães. Por isso a gente teve a intenção de criar a associação. Né? Eu e outras mães, a gente sofreu muito no começo. Como é que fazem as mães que querem chegar junto de vocês, Daniara? A gente tem um Facebook. Como é o nome da página? O grupo do Face é Meu Filho Tem Alergia Alimentar. Então pronto, quem quiser procura Meu Filho Tem Alergia Alimentar no Facebook e aí já vai trocar ideias com vocês. Já vai trocar ideias, a gente tem informação de como consegue o produto pelo governo, como fazer a dieta, quais os produtos que estão limpos, tudo isso a gente tem no nosso grupo do Face. Muito obrigada, Daniara, pela sua participação, parabéns pelo espírito de coletividade, que vocês possam ajudar outras mães. Boa tarde para você e saúde para o seu filhinho, tá? Tá, obrigada. Valeu. Olha, daqui a pouquinho...